Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Versículo 1 e versículo de número 2. Eu vejo alguns irmãos folheando, eu vou aguardar. Como disse o irmão Julian, o Data Show é uma tecnologia, uma ferramenta que nos auxilia, mas nada como o crente folhear a sua Bíblia, ter a sua Bíblia como companheira, como amiga, como livro realmente amado, e ter facilidade, em manusear a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, todos encontraram? Amém? Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Por favor, irmãos, podem se assentar. Os irmãos estão observando que neste culto, propriamente, a liturgia está um pouquinho diferente do tradicional, daquilo que é o nosso costume como assembleiano. A liturgia, ela é uma tradição, não quer dizer que em algum momento específico ela não possa ser mudada. Nós temos uma maneira, uma forma, mas não quer dizer que em algum momento a gente não possa mudar. Os líderes da escola bíblica dominical, diácono irmão Cícero, cooperador irmão Julian, os professores, os ensinadores, eles sugeriram que nesta reunião em específico nós viéssemos a trazer um estudo realmente daquele padrão, daquele modelo que nós usamos todos os domingos pela manhã aqui na igreja. E eu fiz questão de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 e versículo de número 2, quando a palavra de Deus diz que Jesus de manhã ia ao templo, e a multidão e o povo vinha ter com ele, e eles, assentando-se, ouviam o ensino de Jesus pela manhã, assim como é na maioria dos casos, salvo algumas poucas exceções. Na maioria dos casos, as Assembleias de Deus estudam a revista semanal da escola bíblica no domingo de manhã. Por isso chamamos de escola bíblica dominical. E os irmãos sabem que pela manhã a nossa mente, o nosso cérebro está mais aberto ao aprendizado. Não é à toa que Jesus ensinou pela manhã. Jesus é o mestre dos mestres, o mestre por excelência. E querida irmã, querido irmão, você que não é aluno da escola bíblica dominical, você está perdendo uma riqueza, você está perdendo uma bênção para a sua vida espiritual, para a saúde da sua alma. Porque pela manhã, aos domingos,
Na maioria dos casos, o dia do descanso, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, a igreja se reúne para estudar a palavra do Senhor Deus. E se no momento nós não notamos a influência que isso tem, ao longo dos anos, sim, nós iremos perceber que aquele cristão, aquele homem, aquela mulher que se dedica a estudar a palavra de Deus, Deus abençoe, irmão, a sua vida espiritual é diferenciada, é diferente dos demais. Então, nesta oportunidade, neste culto público de domingo à noite, culto com as famílias, culto que geralmente nós usamos para trazer uma mensagem evangelística, uma mensagem de exortação, de edificação, de encorajamento, nesta oportunidade nós queremos convidar você a ser um aluno da escola bíblica, convidar você a vir no próximo domingo estudar pela manhã, assim como Jesus fez com os seus discípulos, estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu já estava quase saindo para a igreja, eu me lembrei deste livro, e aí fui lá na prateleira, na estante, e procurei, cadê o livro? E achei, já fazia algum tempo que eu não pegava ele em mãos, o livro do pastor, saudoso pastor Antônio Gilberto, sobre a escola bíblica dominical, a sua história, a sua importância para o povo de Deus. Para quem não sabe, o pastor Antônio Gilberto foi, sem dúvidas, aquele homem, aquele servo de Deus que Deus usou no Brasil para estruturar a escola bíblica dominical dentro do ministério das Assembleias de Deus. E hoje, muitos outros ministérios, muitas outras igrejas, denominações, usam esta revista que nós usamos para a sua área de ensino. E já foi falado um pouquinho aqui nesta noite, mas eu gostaria aqui de citar, até eu pediria ao irmão que está ali no Data Show, que colocasse por favor aquela imagem do fundador da escola bíblica dominical, me parece que é a imagem 4 ou 5, fundador da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, meus irmãos, foi fundada na Inglaterra. Ali está ele, o fundador da escola bíblica dominical, este senhor Robert Reikes. Ele era um redator em um importante jornal da época, e ele era um servo de Deus, e ele fazia um trabalho nos presídios, nas horas vagas. E naquela época, isso ano de 1780, os presídios na Inglaterra estavam superlotados, e ele sempre que passava pelas ruas, ele via as crianças nas ruas. Naquela época a Inglaterra não era tão rica quanto é hoje, havia muita miséria na Inglaterra, muita pobreza, e ele via as crianças nas ruas, mendigando, agindo como vadios, como vândalos nas ruas, e ele se compadeceu das crianças, e ele orando a Deus, Deus colocou no coração dele, que ele deveria iniciar um trabalho voltado para aquelas crianças, e ele diz em sua biografia, que ele inicia o trabalho da escola bíblica dominical, a fim de evitar, preste atenção nisso, a fim de evitar que aquelas crianças um dia fossem parar no presídio aonde ele trabalhava. Ou seja, olha a visão que aquele homem teve: se eu ensinar a palavra de Deus para essas crianças, eu vou mudar a vida delas, eu vou mudar o presente e o futuro delas. E os teólogos, os historiadores afirmam que o trabalho iniciado por este homem foi fundamental para que o grande avivamento acontecesse na Inglaterra
e nos Estados Unidos e depois em todo o mundo. Um homem que se compadeceu de crianças de rua. Foi assim que começou, meus irmãos, a escola bíblica dominical, como nós conhecemos nos nossos dias. E aí, coloca por favor, irmão, aquela outra imagem do fundador da escola dominical no Brasil, me parece que é a imagem 5. E ali está o nosso irmão, que o irmão Oriel já citou a respeito dele. Começou no Brasil em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a escola bíblica dominical, como nós conhecemos. E eu digo aos irmãos, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo têm sido beneficiado pela escola bíblica dominical. Famílias têm sido beneficiadas, crianças, casamentos têm sido beneficiados pela escola bíblica dominical em todo o mundo. Eu gostaria de convidar você a ser aluno da escola bíblica dominical aqui no Jardim Silvino. Muito bem, dito isto, os nossos irmãos pediram que separássemos uma lição para fazer um rápido apanhado, para que aqueles que não frequentam a escola bíblica, que não têm noção do que é a escola bíblica, venham a ter um pouco de compreensão do que é a escola bíblica dominical, este departamento tão bem estruturado dentro da igreja no Brasil. E o irmão Cícero pediu que pegássemos a lição de número 5, que foi a lição estudada em 30 de julho de 2023. Eu já peço que os irmãos preparem os slides aí, por favor, e desde já quero agradecer os irmãos que ficam ali na mídia, o Dair que fica ali na mesa de som, seu filho no computador. Esses irmãos faz um trabalho que nós não vemos, mas nós percebemos se eles falharem. Então que Deus abençoe grandemente. A lição de número 5, que foi estudada em 30 de julho de 2023, que é do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical, que tratou sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esta lição de número 5, ela trata o assunto seguinte: a dessacralização da vida no ventre materno. E ela tem o seu textuário. O que é o textuário? É aquele versículo bíblico, aquela referência bíblica que vai embasar, que vai servir de base para toda a revista. O seu textuário está em Lucas capítulo 1, versículo de número 31. Eu creio que os irmãos aí na nave da igreja estão conseguindo ver bem a imagem projetada, sim ou não? Amém? Estão? Lucas capítulo 1, versículo 31, diz assim: e eis que em teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. A verdade prática desta lição diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Queridos irmãos e irmãs, todos nós que aqui estamos, em algum momento das nossas vidas recentemente, ouvimos falar a respeito deste tema, o tema aborto, o tema que constantemente está colocado em pauta no Congresso Nacional, colocado em pauta nos programas televisivos, nos jornais, na mídia, e colocado em pauta também no STF, que é a Suprema Corte de Justiça do nosso país. E nós vemos, queridos irmãos, que existe uma pressão por parte de blocos da nossa sociedade para a legalização do aborto ser oficializada em nosso país. E esta lição, olha que interessante, ela trata
sobre a importância da criança no ventre materno. Ela traz a ideia de que a criança no ventre materno é algo sagrado, sacro. E nós estudamos aqui no dia 30 de julho de 2023 esta lição, e queremos compartilhar um pouquinho novamente com os irmãos. A leitura bíblica em classe, que também vai servir de respaldo para toda a lição, ela está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, e depois versículo 39 até o versículo 45, que está escrito assim: E no 6º dia do mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Versículo 30: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33 do capítulo 1 de Lucas: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Esta é a leitura bíblica em classe desta lição. Querida irmã, principalmente as irmãs que aqui estão, imagine vocês como era a sociedade há 50 anos atrás. As irmãs que aqui estão, como era vista há 50 anos atrás, por exemplo, uma mãe solteira? Era vista com certa desconfiança. Agora imagine vocês há 2000 anos atrás. Como era a sociedade de 2000 anos atrás? Principalmente a sociedade israelense, que era uma sociedade ultra conservadora. Agora imaginem vocês, observem isso, vamos tomar por princípio isto. Imaginem vocês o quão embaraçoso era para uma moça virgem, que não tinha casado ainda, estava noiva, mas não tinha casado ainda, tinha um compromisso, mas não tinha casado ainda. Imagine o quão embaraçoso era para esta moça aparecer grávida. Dá para pensar nisso? Dá para pensar nisso? O quão embaraçoso era para uma moça virgem aparecer grávida. Para ela, para sua família, para o noivo. Imagine os colegas do noivo: mas rapaz, como é que a tua noiva está grávida? Dá para imaginar isso? Rapaz, mas você não casou ainda, como é que a tua noiva está grávida? Embaraçoso ao extremo.
E por vezes embaraços menores do que este dão motivos para um pai, para uma mãe, ou para uma moça e as suas amigas procurarem uma clínica de aborto. Consegue entender? Quantas moças, quantos jovens, por viverem um momento de irresponsabilidade, vêm a se engravidar, e aí no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte ou meses seguinte, procuram uma clínica de aborto para resolver aquele embaraço. Ah, mas meu pai é rico, meu pai é da alta sociedade, eu não posso ser uma mãe solteira. Ah, mas eu tenho muito a curtir pela frente, eu tenho só 18 anos, 19, 17, 16, 25, eu não posso ter um filho agora. E estas circunstâncias vão se transformando em motivos para se justificar a legalização do aborto, usando-se de outros motivos para trazer sensibilidade, comoção à sociedade. Ao longo da lição nós iremos ver que por vezes grupos específicos na sociedade, grupos políticos na sociedade, formadores de opinião na sociedade, vão buscar outros argumentos para sensibilizar, para comover a sociedade e assim aprovar a legalização do aborto. Você não vê alguém dizer assim: vamos legalizar o aborto porque a filha do bacana da cidade engravidou. Você não vê alguém dizer assim: vamos legalizar o aborto porque a atriz fulana de tal, que tem um corpo perfeito, engravidou e ela não quer o filho agora. Você vai ver eles dizerem: vamos legalizar o aborto porque tem mulheres que estão sendo vítimas de estupro e esta mulher não merece carregar este filho no ventre. Entende? É muito mais fácil você comover a sociedade falando da vítima de estupro do que falando da mocinha aventureira que viveu uma noite de alegria e descobriu no dia seguinte que estava grávida. Olha a situação de Maria, olha a situação de José, que situação embaraçosa, humanamente falando. Humanamente falando. Lógico que hoje nós lendo as escrituras, sabendo como aconteceram as coisas, vendo toda a obra realizada por Cristo Jesus, lógico que é fácil nós entendermos, mas eu quero que você pense há 2000 anos atrás, você morando lá na aldeia de Maria, sabendo que ela estava noiva e de repente ela aparece grávida. Isso que eu quero que você pense, o quão embaraçoso é e o quão difícil foi manter aquela situação. Difícil para Maria, difícil para José manter aquela situação. A coragem, a ousadia, a convicção que foi necessária para Maria e José manter aquela situação. Foi tão difícil que a Bíblia diz que José pensou em abandonar Maria, mas de noite o anjo do Senhor visitou ele porque ele era temente a Deus. Foi tão difícil que José pensou em para fora. Embaraçoso. Mas eu estou trazendo isso para quê, irmãos? Para mostrar que não existe situação embaraçosa o suficiente para justificar um assassinato de um inocente, de uma criança que nada tem a ver com o mundo aqui fora, nada tem a ver com o que aconteceu aqui fora. E a igreja precisa estar conscientizada a respeito disso, porque nós, a igreja de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, somos a coluna e firmeza da verdade. Nós, a igreja de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, somos aqueles que devem sustentar a qualquer custo a verdade bíblica. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A introdução diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7.
Por isso as Escrituras a valoriza desde a concepção no ventre materno. Salmos 139, versículo 13 ao 16. Assim, toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia. O que é apologia? É a defesa de um assunto. Faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade. O que é algo sacro? Algo sagrado, da vida no útero materno. A vida no útero materno, querido irmão e irmã, é algo sagrado, é algo sacro. Por favor, irmão, projeta para nós aí Salmo 139, versículo 13 até o versículo de número 16. Salmos 139, versículo 13 até o versículo 16. Eu até gostaria de pedir que algum irmão que seja membro da escola dominical se colocasse de pé e em alto e bom som fizesse a leitura desta referência bíblica, dos Salmos 139, do versículo 13 até o versículo de número 16. Quem vai ser o ousado aí que vai nos ajudar lendo esta referência bíblica? Por favor. Cadê os irmãos bons de Bíblia? Os irmãos que não têm vergonha de falar de Jesus Cristo. Por favor, quem pode se levantar e ler? Microfone. Cadê? Um irmão, uma irmã? Vamos lá, irmão, a gente tem que ganhar tempo. Por favor, nos ajude aí. Salmo 139, do versículo de número 13 até o versículo 16. Versículo 13: Pois pusestes aos meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois sou terrivelmente, maravilhosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isto a minha alma conhece honradamente bem. Versículo 15: Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais os olhos, e os teus olhos viram a minha matéria, e é perfeita no teu livro, tudo os meus membros foram escritos, as quais eram continuamente formadas, quando nem ainda havia nenhum deles. Entendeu aí, querida irmã e irmão? O Senhor nosso Deus contempla cada ser humano antes mesmo que este ser humano fosse formado no ventre de sua mãe. Não é exagero dizer que Deus te conhece, que Deus te contempla, que Deus tem um projeto na sua vida antes mesmo que você fosse formado. Agora, como alguém terá autoridade para matar uma criança que está sendo desenvolvida no ventre da sua mãe? Quais os motivos justificariam tamanha crueldade de matar um inocente que está sendo desenvolvido em um lugar sagrado que é o ventre de sua mãe? Por favor, irmão, projeta para nós aí Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus falando com o profeta Jeremias. E nós devemos nos lembrar que a palavra do Senhor nosso Deus diz:
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Então a mesma palavra que Deus diz para Jeremias, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, antes que a criança fosse formada no ventre, esta mesma palavra se estende a mim e a você. Antes que nós fôssemos formados no ventre, o Deus Todo-Poderoso já nos conhecia. Você pode adorar a Deus? Aleluia! Ele tinha e Ele tem um projeto para a sua vida. Quem sabe você possa se sentir alguém desprezado, não amado, rejeitado e desprezado por outras pessoas, mas pelo Deus Todo-Poderoso não. Ele te contempla antes mesmo que você começasse a se formar no ventre da sua mãe. Aleluia, aleluia. E agora, da onde vem esta ideia, esta ideologia de morte? Quem deseja matar crianças? O porquê alguém deseja matar crianças? Olhe para o irmão que está do teu lado. Só olhe, não precisa falar nada, só olhe. Imagine você que esta pessoa em algum momento correu um risco de ser assassinada através de um aborto. O que seria se essa pessoa não estivesse aqui? O que seria? O que seria? Você já... Olha, irmão, que loucura! Olha que loucura! Aqueles que nasceram, cresceram, se desenvolveram, querem defender o aborto. Quer dizer, quem teve o direito de viver quer defender que o outro morra. Racionalmente falando, irmãos, é uma loucura. Mas quem será que age por trás disso? Esta revista, ela fala a Igreja de Cristo e o império do mal. Existe uma força do mal que age através destas pessoas. Existe uma força do mal que age através dos deputados, dos senadores, dos pensadores, dos juízes do STF que querem aprovar o aborto no Brasil. Existe uma força maligna que age através destas pessoas, e cabe à Igreja de Cristo, através da oração e através da exposição das Sagradas Escrituras, combater esta força do mal. Aleluia. Quem, ao longo dos tempos, quem, irmãos, quis matar crianças? Para pensar um pouquinho. A Bíblia diz, projeta para nós, por favor, irmão. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Pedro 5, 8. Olha aí. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o que, irmãos? Porque o diabo o quê? O diabo o que, irmãos? Vosso adversário. Anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Quando é que o diabo se tornou o meu adversário? Quando eu ganhei meu primeiro bolo de aniversário, ele ficou com ciúme, agora eu vou ser adversário desse cara. Quando é que o diabo é meu adversário? A partir de quando? Quando eu tirei meu primeiro 10 na escola, esse camarada tirou 10, vou ser adversário dele. Não. O diabo, irmãos, ele é um camarada muito observador. O diabo, irmãos, ele é um psicólogo por excelência. O diabo, irmãos, ele é astuto. E quando ele percebe uma situação, ele se antecipa a ela. Quem colocou na ideia, na mente de Faraó no Egito, que os meninos deveriam ser mortos? Hein? Você conhece a história da matança dos meninos lá no Egito? Pelo menos a ordem, que foi dada. Faraó determinou as parteiras, falou o seguinte: vocês fiquem atentas,
Quando as mulheres dos hebreus dar à luz, se for menina, deixa, mas se for menino, mata. Quem colocou essa ideia na cabeça dele? Quem, irmãos? Você pode falar em alto bom som? Quem colocou essa ideia na cabeça dele? Satanás, que conhecia as promessas, as profecias bíblicas. Satanás. Agora imagine os irmãos, se Faraó tivesse sido bem sucedido em matar os meninos hebreus. Pense os irmãos o que seria o mundo sem Moisés. Pegue os livros de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés e algumas partes de Salmos e arranca da Bíblia. Pegue todos os fatos que Deus usou Moisés para fazer e tire da história. Consegue entender, irmãos, a gravidade da coisa? Isso lá no Egito. Quando a plenitude dos tempos estava chegando, já nos dias que antecediam o nascimento de Cristo Jesus, Maria grávida, nós já falamos sobre isso. Houve um recenseamento por parte do imperador romano. José e Maria têm que se conduzir até a sua terra natal, Belém da Judéia. Maria dá à luz, uma estrela apareceu lá no Oriente, confirmando as profecias de Balaão, lá no livro de Números, onde diz que uma estrela apareceria no Oriente. Os magos do Oriente, os estudiosos, porque ali a palavra mago não está ligado à magia, mas sim ao estudo dos astros do céu. Os estudiosos do Oriente vêm até Israel procurar o rei que havia nascido. Quando você vai procurar um rei, aonde você vai? Na padaria? Quando você vai procurar um rei, aonde você vai? Na oficina mecânica? Vieram no palácio. O rei nasceu, vamos procurar ele no palácio. Chegou no palácio, quem estava lá? Herodes. Ó Herodes, nós viemos aqui procurar o rei dos judeus que nasceu. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Irmãos, você já pensou, irmãos, um ditador, porque na época era ditadura, não tinha negócio. Um rei temer um bebezinho? Faz sentido isso? Um rei temer um bebezinho? Herodes temeu o nascimento de Cristo. E quem colocou no coração dele esse temor, esse medo, esse pavor? Mas e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu reino, da minha família, do meu trono? Nasceu um rei aí, eu tenho que destruir ele. E Herodes faz um decreto para que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem assassinados. Imagine os irmãos se Herodes tivesse sido bem sucedido. Mas Deus tem os seus propósitos, os seus projetos, os seus planos. E não é rei, não é presidente, não é juiz de STF, não é governador, não é deputado, não é senador que pode impedir a ação do nosso Deus. Aleluia! Faço uma citação breve aqui, para os irmãos terem em mente. E se o aborto for aprovado no Brasil, como querem a esquerda progressista, os deputados, os senadores, os membros do STF, e se o aborto for aprovado no Brasil, quantas pessoas maravilhosas o mundo vai perder? Por favor, irmão, tem um vídeo aí do Andrea Bocelli, e eu gostaria que o irmão preparasse ele aí, e colocasse ele até aquele minuto, aquele segundo específico. É um vídeo bem curtinho. Andrea Bocelli é um grande cantor secular aí fora, de música erudita aí fora, música erudita não, música clássica aí fora. Um grande cantor italiano. E quando a sua mãe estava grávida, ela ficou doente, foi no médico e o médico fez um procedimento incorreto e prejudicou a gravidez. Está pronto aí, irmão? Observe e atente até aquele minuto especificado na mensagem. Coloca aí para nós, por favor. Pode colocar o som também. Não, não é esse, é aquele outro.
Eu acho que é o vídeo 2 ou 3, Andrea Bocelli. Muito bem, enquanto eles preparam lá, enfim, o médico fez um procedimento errado na mãe dele. E descobriu-se que o menino foi prejudicado no ventre, ia nascer defeituoso, ia nascer com sequelas. E aí o médico chamou a mãe dele e falou assim: ó, minha senhora, eu sei que é difícil e tal, olha aí, coloca lá. Per questa occasione ho pensato di raccontarvi una piccola storia. E la storia è questa. Una giovane sposa in stato interessante fu un giorno ricoverata in un ospedale per un semplice attacco d'appendicite. I medici dovettero applicarle del ghiaccio sullo stomaco, sulla pancia, e alla fine di questi trattamenti i medici le consigliarono di abortire il bambino. Le dissero che era quella la soluzione migliore perché il bambino sarebbe nato sicuramente con qualche infermità. Ma la giovane coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nacque. Quella signora era mia madre e il bambino ero io. Sarò di parte, ma credo di poter dire che quella scelta fu una scelta giusta. E spero che questo possa essere di incoraggiamento per tante madri che qualche volta si trovano in momenti difficili, momenti di vita complicati. O médico chegou na mãe dele e falou: ó, é o seguinte, é melhor você abortar. Teu moleque vai nascer com sequelas, deficiente. Mas a mãe de verdade, não vou fazer isso. Vou sustentar a situação, dê o que der. Nasceu o menino, sim, nasceu com sequelas, nasceu cego. Meus irmãos sabem que geralmente quem é cego, principalmente cego de nascença, ele desenvolve muito mais os outros sentidos, a audição, o olfato, o paladar, o tato, desenvolve muito mais. Por isso você vê cego andando na rua, você fala: meu Deus, como é que esse cara consegue andar? Será que é cego mesmo? Mas por quê? Porque ele desenvolveu, a própria situação crítica fez ele desenvolver. E aquele que deveria ter sido abortado, justificando um motivo que para muitos seria justo: é deficiente, vão abortar. Aquele que deveria ser abortado, hoje encanta o mundo por aí, tocando o seu piano, cantando as suas músicas clássicas e alegrando os corações mundo afora. É um exemplo. Lógico, ele não é cristão evangélico, é um cantor secular, mas é um exemplo de alguém conhecido internacionalmente que poderia ter sido abortado, assassinado no ventre. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Muito bem, vamos correr. O primeiro tópico da lição fala sobre a concepção de Cristo. Concepção de Cristo. Ponto 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Se os irmãos conseguirem colocar aí para nós, vou ler bem rapidinho, que já exploramos bastante esse assunto. Diz assim: uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe, esse mesmo, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação, abre aspas: em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, fecha aspas. Lucas capítulo 1, versículo 31. Diante do inusitado, Maria indaga, abre aspas: como será? Ou seja, como se fará isto, visto que não conheço varão? Ou seja, nunca tive relação com homem algum, como isso vai acontecer? Fecha aspas. Lucas capítulo 1, versículo 34.
A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é para 1:26, pois o Cristo seria chamado de, abre aspas, Nazareno, fecha aspas, Mateus 2:23. Lucas enfatiza a virgindade da donzela e a decência de José, abre aspas, da casa de Davi, fecha aspas. José era de família real. Lucas 1:27, parte B. Essas informações intrigam as profecias, ou seja, essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, conforme Isaías 7:14, onde diz que uma virgem iria conceber, e também Salmos 89, verso 3 e verso 4, onde fala que Jesus seria da descendência de Davi. Bom, nós já fizemos um apanhado sobre isso, os irmãos já estão bem relembrados sobre o cenário em que Jesus nasce. A própria Maria ficou duvidosa, assim, duvidosa não seria a palavra, mas ficou perplexa. Como que eu vou engravidar, se eu nunca tive relação com homem algum? Como que eu vou engravidar? E como que essa situação vai acontecer, né? Foi realmente um milagre da parte do Senhor nosso Deus, né? A concepção de Cristo no ventre de Maria. O segundo ponto do primeiro tópico fala sobre a miraculosa concepção. Está escrito assim: o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Singular quer dizer que única. Você não ouve dizer aí que uma virgem engravidou, nem no passado, e nunca você vai ouvir daqui para frente. Singular, única, não é? Abre aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, fecha aspas, Lucas capítulo 1, versículo 35, parte A. E por isso declara que o menino, abre aspas, o santo será chamado Filho de Deus, fecha aspas, Lucas capítulo 1, versículo 35, parte B. A jovem não pediu sinal algum, ela creu, ela acreditou. Nós temos na Bíblia, né, alguns casos, né, de pessoas que duvidou da promessa de Deus, mulheres estéreis, que quando Deus prometeu para elas que elas iriam ter filho, alguma deu risada, outra duvidou, né? Nós temos caso de pessoas que pediam um sinal, né? Mas neste caso aqui, Maria não pediu sinal algum, ela creu na palavra de Deus. E esta é a fé, irmãos, que todos nós devemos ter. Não devemos ficar correndo atrás de sinais, nós devemos crer na palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos aqui. Não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo da sua fé. Irmãos, olha só, toda vez que Deus vai fazer uma coisa muito grande, primeiro Ele faz uma outra para incentivar a nossa fé. Por exemplo, Isabel e Zacarias eram velhos, Isabel estéril, não podia ter filho. O que Deus fez? Abençoou Isabel e Zacarias, e esse casal vai ser os pais de João Batista. E isso aconteceu meses antes de Maria. Então Deus sempre faz algo menor para que nós venhamos a crer que Ele é poderoso para fazer algo maior. Por exemplo, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, sim ou não? Quem acredita aí que a igreja será arrebatada? Amém? O que Deus fez no passado? Arrebatou a Elias, tomou para si também a Enoque. Então, se nós cremos que Deus arrebatou Elias e tomou para si a Enoque, nós também entendemos que este mesmo poder que operou no passado irá operar no futuro. E sim, a igreja de Cristo, em qualquer momento da história, será arrebatada aos céus para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, ela acreditou. E aí o anjo falou para ela: olha, para que você saiba, a tua prima também está grávida. Aí aqui a leitura diz assim: o testemunho das Escrituras
de mulheres estéreis que ficaram grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Quantas mulheres, né? Estéreis. Outras, além de ser estéreis, velhas, como no caso de Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaac. Raquel. Também nós temos ali o caso de Ana, mãe de Samuel. Mulheres que não poderiam engravidar, casais que não tinham como ter filhos, também os pais de Sansão. Quantos casos nós temos na Bíblia de milagres que Deus fez para que viesse o mundo a entender que Ele é capaz sim de fazer uma virgem dar à luz. Muito bem, vamos superar essa parte aqui. Eu acho que a gente já trabalhou bastante ela, as horas avançam e avançam rapidamente. Vamos para o segundo tópico, a cultura da morte. Segundo tópico, por favor, querido irmão. Olha aí, ponto 1, o projeto ideológico. Isso aqui é muito perigoso, irmãos. A ideologia progressista. O que é a ideologia progressista? Você tem os conservadores. O que é o conservador? É aquele que alguém lá atrás colocou esse copo aqui, ele não vai mexer. Não, eu vou ser conservador, vou manter as tradições. O progressista, ele fala, não, esse copo não tem que ficar aqui, ele tem que ficar aqui. Você entende? Ele quer mudar as coisas, ele não aceita a normalidade das coisas. Projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre as suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. O nosso tempo é escasso, né? Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, elaborou junto com algumas ONGs, com alguns grandes empresários do mundo, grande empresário mesmo, irmão, pessoa que tem bilhões e bilhões de dólares, organizou um projeto chamado Agenda 2030, um projeto que entre um dos seus objetivos é diminuir a natalidade no mundo. Os irmãos que têm mais de 40 anos aqui, quando você era menino, 15 anos, 13 anos na escola, quantos bilhões de pessoas os professores diziam que tinha o mundo? 7, quase 7. Sabe quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje? 8 bilhões. Em poucos anos, irmãos, em poucos anos, devido ao fato de a população mundial estar vivendo mais, a pessoa está vivendo hoje 80, 90, 100, cento e tantos anos, e vivendo até com qualidade. A taxa de mortalidade diminuiu, em regra geral, é lógico, né? Então o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. A China comunista, perto de 1,5 bilhão, e lá existe controle de natalidade. Até recentemente, o governo chinês permitia que o casal tivesse apenas um filho. Agora, como eles estão com um projeto expansionista, arrumar a economia, tem muito dinheiro em caixa, e eles querem agora se expandir, conquistar o mundo. Sabe o que o governo chinês fez? Liberou os casais ter 2 filhos. Você já pensou que é 1,5 bilhão de pessoas procriando? Para 2 filhos? Rapidamente chega em 3 bilhões. Você está entendendo isso? A Índia, segundo os estudiosos, a Índia, que era a segunda nação com a maior população do mundo, passou a China. A Índia passou a China em população. A China e a Índia juntas têm cerca de 3 bilhões de pessoas. Você já pensou o que é isso? 3 bilhões de pessoas, 2 países sozinhos. Você já pensou
Quantos quilos de arroz, feijão, carne tem que ter para sustentar 3 bilhões de pessoas? Aí, os desapercebidos, aqueles que não frequentam a escola dominical, não conseguem entender o porquê que a Organização Mundial do Comércio, o porquê que a ONU está incentivando de forma dissimulada, disfarçada, as pessoas a comerem animais exóticos. Você já viu alguma reportagem falando que é legal comer grilo, escorpião, barata? Você já viu alguma reportagem falando sobre isso? Ou você já viu alguma celebridade vir toda bonitinha e dizer: eu sou vegana, eu não como carne, eu tenho dó dos bichinhos, tá? Aí ela está carregando uma bolsa de couro que custa 5 mil, 6 mil reais. De onde veio aquele couro? Sabe que foi fabricado numa impressora? O que é isso, irmãos? É a ideologia. O que é isso, irmão? É alguém que está por trás, que sabe que a sua população tem uma necessidade enorme de alimentos. O que ele faz? Ele lança em diversas nações personalidades dizendo: não, pessoal, o bacana agora é parar de comer carne de boi, vamos comer grilo. Aí você come grilo e a carne de boi vai para lá, para eles. Entendeu? E em meio a tudo isso, surge alguns dizendo: olha, gente, a gente precisa controlar a natalidade. Está nascendo gente demais, está nascendo criança demais, vamos controlar a natalidade. Pais, jovens casais, não tenham filhos. Para que você quer um filho? O teu cachorrinho pode ser teu filho. Aí você vê aquelas mocinhas novinha, advogada, economista, professora, com o cachorrinho chamando ele de filho e beijando ele na boca, e gastando 1.000, 2.000 reais em pet shop, em salão de cabeleireiro, coisa que ela poderia ter um filho. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer no futuro? Aquele cachorrinho vai cuidar dela quando ela estiver velha? Aí você consegue entender a bola de neve que vai virando? Daqui uns dias aquela mocinha já é uma senhora, dali a pouco é uma velha, o cachorrinho já foi para o beleléu, e ela vai para um lar, para um asilo. E aí ela se sente sozinha, abandonada, não tem ninguém por ela. Aí vem o pensamento de morte, suicídio. Um abismo vai chamando o outro. Entende o porquê que é necessário você frequentar a escola bíblica dominical? Entende o porquê que é necessário você compreender as escrituras? Irmão, pensa bem, o veganismo, ele tem fundamento na Bíblia? Se o veganismo fosse uma coisa de Deus, Jesus tinha dado peixe para os discípulos comer? Jesus tinha mandado através da sua palavra que na Páscoa fosse sacrificado um cordeiro e que as famílias se alimentassem da carne do cordeiro? Quem está por trás desses movimentos? O diabo, Satanás, para confundir a humanidade. E você pode observar que geralmente essas pessoas que defendem essas teses não são cristãs, não servem a Deus. Aí você vai ver qual religião essa pessoa professa. Eu sou hindu, eu sou budista, eu sou frequentador de religiões de matrizes africanas. Aonde é que essa pessoa está buscando a inspiração para essas ideologias, para essas ideias? Aonde é que está surgindo as ideias do controle de natalidade? Irmãos, o problema do mundo não é a população de 8 bilhões. O problema do mundo é aquele bacana que vai para a pizzaria, compra uma pizza de 12 pedaços, come 3 e joga o resto no lixo, enquanto tem criança passando fome. Aí eles querem colocar a culpa na natalidade. O problema do mundo é o bacana que faz festa e joga no dia seguinte quilos e quilos de comida no lixo, enquanto tem criança nas ruas passando fome. É importante, irmãos, estudar a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus, a visão faz isso aqui, abre. Você vai começar a questionar. O mundo não quer que você questione. Eles querem que você diz assim: olha que legal, a Xuxa Meneghel é vegana, você também. Aí daqui a pouquinho, olha que legal, fulano de tal frequenta terreiro, eu vou frequentar também. Você entendeu? O mundo não quer que você questione. Mas por que controle de natalidade?
Se Deus mandou o homem multiplicar e encher a terra, se Deus prometeu que a terra produziria o suficiente para sustentar a população mundial, entende? Né? Controle de natalidade, eugenia, a lição aí diz, encontra aí, irmão, nesse tópico mesmo aí, nesse sentido, estimula-se a eugenia. Sabe o que é eugenia? Quem sabe o que é eugenia? Nós estamos numa aula, um culto diferente. O que é eugenia? Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Você já viu algum índio paralítico? Quem já viu um índio paralítico aí? Levanta. Levanta a mão pelo menos. Eu já vi irmão Rodrigo, eu vi um índio lá andando de cadeira de roda. Quem já viu? Quem já viu um índio andando de muleta? Você não vai ver, sabe por quê? Porque na sua grande maioria os povos indígenas ainda mantêm tradições ancestrais que embasam a eugenia. O que é eugenia? Nasceu paralítico, nasceu deficiente, mata. Você sabia que no Brasil tem tribos indígenas que quando a criança nasce deficiente eles enterram vivo? Sabia disso? Nasceu deficiente, enterra, mata a paulada. E você sabia que a FUNAI e alguns grupos de sociólogos, principalmente de esquerda, geralmente é o pessoal da esquerda que defende isso, defende essa prática, não permite. Você sabia que atualmente existe um pedido no STF para que o STF venha proibir, preste atenção nisso, venha proibir as igrejas evangélicas colocar missionários dentro das aldeias indígenas? Quem quer impedir, irmão? Da onde vem a ideia de impedir que os índios conheçam a palavra de Deus? Quem está por trás disso? Quem quer manter os povos indígenas na miséria? Quem quer manter os povos indígenas na incredulidade, na idolatria? Quem está por trás disso? Satanás. Por isso, irmão, ore. São pessoas igual a eu e você, que precisam de Cristo Jesus, que precisam da salvação. Observe, irmão, não é teoria de conspiração, mas observe que existe um plano maquiavélico por trás de tudo isso. Quando você vê lá nos telejornais dizendo assim: a FUNAI, o governo federal está proibindo pessoas brancas, pessoas que não são índios entrarem nas aldeias. Parece bonito, né? Está protegendo os índios, mas não é, irmão. Está trabalhando para impedir que o evangelho chegue até eles. Está trabalhando para manter eles naquela situação miserável, para serem ignorantes, e o ignorante é mais fácil de ser explorado. Diariamente nós vemos aí que a Polícia Federal prende pessoas explorando ouro em terra indígena. Enquanto o índio é ignorante, é mais fácil explorar, tirar a riqueza do seu território. Eugenia. Hoje, com o desenvolvimento, né, da ciência, ecografia, ultrassom, camarada, lá na empresa que eu trabalho, na TV 2C ali, tem um programa de terça e quinta com o doutor Silvio Omori. É o maior especialista em ultrassom na nossa região, Silvio Omori. Se você um dia puder conversar com ele, você vai ver o que é alguém defender a vida. Aquele homem defende a vida. Ele defende a vida. Mas tem outros profissionais, mete o aparelho na barriga da mulher. Olha, é o seguinte, tem um defeitinho aqui, eu te aconselho a abortar, dá tempo. Cultura da morte, cultura satânica. Os mesmos, eu já disse isso aqui algumas vezes, os mesmos que criaram institutos e ONGs para proteger o ovo de jacaré,
ovo de papagaio. Os mesmos que, se você, meu irmão, estiver passando fome e você cair na besteira de matar uma capivara para comer e eles te pegar, você vai puxar uma cana lascada. Sem fiança. Os mesmos que, se pegar você, que antigamente andava com estilingue, matando pombinha para comer, era mais um esporte do que qualquer coisa, né? Se eles te pegar, você vai tomar uma cadeia, vai sair no jornal, vão te expor, vão arrebentar com a tua vida. Os mesmos que protegem um ovinho de passarinho, diz: o ser humano pode morrer, o ser humano pode matar. E estão trabalhando, irmãos, para aprovar o aborto. As horas se passaram. Isso é só uma pincelada daquilo que a gente aprende diariamente aos domingos na escola dominical. Você quer vir participar? Você quer conhecer melhor a escola dominical? Todos os domingos. E o bacana, que essa igreja aqui, ela se preocupa tanto com essa área do ensino, que ela diz assim para você: irmão, dorme tranquilo, levanta, se arruma, passa o teu desodorante e vem. Tem café aqui, não precisa nem se preparar café. Você chega aqui do lado, aqui no centro social, está uma mesa ali com pão, com manteiga, com leite quente, leite frio, chocolate para aqueles que é mais manhoso, cafezinho. Você não vai nem mexer com café em casa, irmão. Você vai tomar um café gostoso lá, dali a pouquinho o sino vai bater e você vai vir para a igreja, ouvir, alimentar, fazer pergunta. Hoje ninguém fez pergunta, mas na escola dominical, irmão, o negócio tine. É um perguntando aqui, outro respondendo lá, e vai enriquecendo, e vai trazendo conhecimento. Irmão e irmã, você está perdendo uma bênção grande. Não perde não. Não perde não. Você viu aí, a gente ficou aí quase uma hora, dando uma pinceladinha. Mas na escola dominical, irmão, de fato, como diz o nosso irmão Julián, ali você vai ver o que é riqueza. Você vai sair alimentado. Quando o diabo querer usar alguns desses perturbados para querer te convencer de uma coisa errada, você vai falar: não, meu amigo, eu conheço a palavra de Deus, eu não caio nessa. Amém, irmãos? Amém? Posso orar, pastor? Por favor, se coloque de pé. Eu creio no poder da palavra de Deus, seja ela pregada, seja ela ensinada. Nesta igreja nós cremos no poder do ensino da palavra. Nós não temos medo de desafios. Nós cremos no poder da palavra. E o Deus do milagre está aqui conosco. Ele disse em Mateus, capítulo de número 18, versículo 20: onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio. Ele está no nosso meio nesta noite. E pelo poder da palavra dele, eu te convido, você que está enfermo, a vir aqui à frente. Nós iremos orar por cura neste momento. Você que está enfermo, você que está precisando de oração, vem aqui à frente. Nós iremos orar por você rapidamente neste momento. Você que precisa de oração, venha. Nós temos ali pelas redes sociais a irmã Tereza pedindo oração, pois ela vai sair da capital de Curitiba hoje às 23h30. Creio que estará voltando para Londrina, para Cambé. Orar também pelo nosso irmão Levi, que está internado no HC. Irmãos, para Deus não existe impossível. O Deus que fez uma virgem dar à luz, o Deus que ressuscitou Lázaro, já morto há 4 dias, é o Deus que cura, que liberta, que abençoa, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos orar neste momento. Você que deseja, vem aqui à frente, rapidinho, nós iremos orar. Creia no poder da palavra, irmão. Creia que a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Creia no poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Jesus está conosco e Ele vai te abençoar. Jesus cura em culto de ensino. Jesus batiza em culto de ensino. Jesus salva em culto de ensino. Tem algumas igrejas por aí, irmão, abandonando os cultos de ensino. Vão perecer.
Olha aí, a live está ao vivo. As igrejas que estão abandonando o culto de ensino vão perecer, pois o ensino da palavra é a base, é a sustentação de toda a igreja. Levanta a sua mão para cá, os irmãos que estão na nave da igreja. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos pela sua santa palavra. E agora, Pai Santo, nós oramos abençoando estes irmãos, oramos repreendendo enfermidades, oramos, Senhor Deus, declarando vida espiritual, oramos declarando perdão para pecados, oramos, Senhor Deus, repreendendo os demônios, oramos, Senhor Deus, por salvação, por libertação, oramos por prosperidade, oramos por vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, nós abençoamos esses irmãos, abençoamos a irmã Teresa, que estará viajando, em nome de Jesus. Abençoamos o irmão Levi, que está lá no hospital, mas o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. Traz o teu servo de volta, em nome de Jesus. Nós oramos em favor da tua igreja, no nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade, em o nome de Jesus Cristo.